Boa tarde! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito polêmico e muito interessante para aqueles que trabalharam no Brasil e hoje trabalham aqui e sempre tem aquela dúvida, será que aquela contribuição toda que eu paguei no Brasil eu posso aproveitar aqui e vice-versa para aqueles que foram embora? Então, eu convidei hoje a doutora Rita Riff, que ela é advogada, especialista em direito previdenciário internacional, estudou em Harvard para poder se aprimorar em relação às leis do seguro social aqui nos Estados Unidos, e assim ela pode assessorar e amparar brasileiros que necessitam dessa proteção previdenciária tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Doutora Rita já está aqui, vamos chamá-la. Boa tarde, doutora Rita. Olá! Olá, Carol! Prazer Tudo enorme bem? a todos que estão participando dessa live. Hoje um assunto é bem bacana, é bem especial, porque poucos abordam sobre isso. É verdade, é verdade. Eu queria hoje, como você é nossa convidada especial, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é a sua experiência nesse setor previdenciário, que tipo de pessoa você pode auxiliar, que tipo de pessoa você já auxiliou, você pode auxiliar só brasileiros que estão aí no Brasil ou os nossos clientes também que estão aqui nos Estados Unidos? Sim, então, Carol, na realidade, a procura é crescente. Cada vez mais as pessoas agora estão pensando mais num planejamento previdenciário internacional, como obter uma aposentadoria pelo Social Security e como obter uma aposentadoria no Brasil, no país de origem, através do Tratado de Previdência, que é isso que nós vamos falar, é perfeitamente possível. E a faixa etária, Carol, dessas pessoas que vêm nos procurando, a gente percebe que é entre seus 35 anos, 55 anos de idade, uma faixa etária que eles já começam a planejar e a projetar para realmente ter duas rendas. Isso é bem bacana. E tá correto, né? E tá correto, né, Rita? Porque eu Sem dúvida. sempre falo, às vezes eu tenho clientes que me procuram quando estão com 60 anos já. É. Então, infelizmente, não existe muita coisa a ser feita. Sim. Então, quanto Sim. antes vocês puderem procurar uma assessoria, ou aqui nos Estados Unidos, se vocês tiverem dúvida, podem vir falar com a gente, ou aí no Brasil, porque se deixar para a última hora aí a gente não consegue fazer muita coisa para ajudar, né? Não dá para fazer mágica, não tem como. E esse acordo, como a gente sabe, né, Rita, foi assinado em 1º de outubro de 2018, né? Sim. Então tem muita gente que o desconhece, tem muita gente que quando eu menciono, fala, olha, a gente pode usar os seus pontos do Brasil aqui e vice-versa. Então gera assim um espanto no momento, né? Porque não na época foi muito falado e depois aqui nos Estados Unidos encerrou a conversa em relação a esse assunto. Então, o que você, de tudo isso que aconteceu, tudo isso que você estudou, o que você acha? Quais foram as maiores vantagens desse acordo internacional previdenciário? A grande vantagem e a finalidade, Carol, é você realmente poder somar o tempo, aproveitar o tempo dos Estados Unidos, o tempo que você contribuiu pela Seguridade Social Americana e trazer para o Brasil, para complementar o que falta no Brasil. E vice-versa. Pegar o tempo do Brasil, que isso é perfeitamente possível, e levar para os Estados Unidos e conseguir complementar lá o que falta. Lembrando que, Carol, muita gente tem dúvida, porque eles acham o seguinte, poxa, se eu pegar o meu tempo dos Estados Unidos, eu já vou aproveitar e vou gozar. Eu vou perder minha aposentadoria nos Estados Unidos. Não, não. O aproveitamento é total. Por isso que eles falam totalização dos períodos do seguro. Você pode perfeitamente pegar o tempo dos Estados Unidos, trazer para o Brasil, vice-versa, e você ter duas aposentadorias. Então, muitos ainda têm esse receio, essa dúvida se é possível isso. É porque não podia antes, né? Antigamente a pessoa não podia ter aposentadoria em 2 países. Então, isso acho que foi uma das coisas, assim, mais relevantes dessa questão desse acordo também, né? Porque a pessoa, às vezes, tinha 6 anos de contribuição no Brasil, perdia tudo, 4 anos nos Estados Unidos, e está com a idade de se aposentar já, mas também não tinha os 40 pontos suficientes dos Estados Unidos, então ela não conseguia se aposentar em nenhum lugar. Então, acho que isso tem para agregar muito, né? Para ajudar muito os brasileiros, e não só nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que esse acordo também é válido para outros países. Sim, quais seriam esses perfeito. outros países que você estudou e você pode falar para a gente um pouquinho?
Claro, claro. Ó. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais possuem acordo de previdência. Então, os Estados Unidos foi o mais recente, que foi firmado em 2018, que tanto a gente estava esperando e torcendo para que isso fosse acontecer, e aconteceu. Mas existe acordo de previdência entre Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, Grécia, Canadá, Japão, Coreia do Sul, enfim, fora os países ibero-americanos, que aí incluem Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, e aí vai. Então, assim, realmente, cada país, eu sempre falo isso, tem as suas peculiaridades e suas regras. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos, Carol, ele abrange só 3 modalidades de aposentadoria, ou seja, de benefícios previdenciários. É a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Mas se a gente for falar de outros países, por exemplo, Portugal, ele abrange auxílio-doença, aposentadoria por tempo. Olha que interessante. Muito interessante. Realmente aqui a gente já tem os 3, né? O retirement, o disability e o survivor spouse. Justamente, é isso mesmo. Por exemplo, a Alemanha abrange aposentadoria especial, né? Coisa que nos Estados Unidos não. Então, cada país realmente tem suas regras e peculiaridades. Eu acabei me aprimorando, estudando cada um deles, porque eles são completamente diferentes. E são regras completamente, realmente diferenciadas para aplicar. Eu acredito. A gente estuda bastante as leis fiscais de todos os países para fazer planejamento. E é impressionante como é diferente de um país para o outro. Sim. Já falando em diferenças, o que você acha que é a maior diferença entre a aposentadoria entre Brasil e Estados Unidos? Digamos que eu acho que o Brasil ele é mais benéfico. Em que sentido? Ele abrange mais benefícios. A aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais no Brasil, porque nós sofremos uma reforma da Previdência no finalzinho de 2019. Então, hoje a gente tem que obedecer 5 regras de transição aqui no Brasil, que é a regra de transição por pontos, por idade mínima, por tempo, idade, pedágio 50%, pedágio 100%. Mudou muita coisa aqui no Brasil. Então, o Brasil está igual aos Estados Unidos hoje, né, Rita? Porque a gente também, nós temos que cumprir todas essas regras. Eu posso ser uma pessoa que começou a trabalhar com 15 anos, contribuir com 15, ela só vai conseguir se aposentar, que é o Minimum Retirement Age, com 62. E o nosso Full Retirement Age, que é quando a pessoa recebe o integral, é só com 70, né? Então, a gente sempre, quando monta um planejamento, tenta dar uma esticadinha, ver o quanto mais a pessoa consegue segurar para melhorar esse benefício. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, assim, então, antigamente, realmente, o homem e a mulher, eles não tinham uma idade limite para se aposentar. Hoje já existe. A mulher precisa ter, no Brasil, 62. O homem, 65 anos de idade. Ambos precisam contribuir 15 anos. Você pode mais do que nunca responder na parte da Seguridade Social americana, a idade para a mulher, a idade para o homem não tem essa diferença aí nos Estados Unidos. Agora né, nós tivemos uma época que nós tínhamos uma diferença entre o homem e a mulher. Hoje, tanto o homem como a mulher podem se aposentar aos 62 anos, desde que eles tenham 10 créditos, o que seriam os 10 créditos. Cada ano você consegue ganhar 4 créditos. Um crédito é equivalente a $1.470. Então, se você conseguir 4 créditos por ano, mínimos 10 anos de contribuição, mais a idade. Ok. Então, o ideal é a idade que a gente sempre fala, 66,5, a idade ideal para a pessoa se aposentar. Para que ela consiga o máximo de todos os benefícios e o total mesmo com 70. Com 70, né? Que eles chamam de aposentadoria tardia, né? É o Full Retirement Age, aposentadoria tardia, isso mesmo. Bem bacana. É um pouco diferente do nosso regime aqui de previdência, mas cada vez mais a gente está se aproximando ao regime de seguridade americano, sem dúvida alguma. A pensão por morte, por exemplo, é um benefício para os dependentes, que eu acho que aí também não tem muita diferença, que é o marido, a mulher, no caso, isso, que é o survivor benefits. São aquelas pessoas que sobreviveram à morte daquele contribuinte. Justamente. Aqui nós temos no Brasil uma exceção na pensão por morte, que no caso, qualquer idade, desde que seja inválido. Aí nos Estados Unidos, vocês também têm essa exceção de um beneficiário menor de, na verdade, maior de 21 anos, receber a pensão? Desde que ele seja desabilitado, sim, também.
Entendi. Então, Inclusive uma pessoa pode se aposentar por disability desde que ela tenha uma quantidade mínima de crédito, não precisa atingir os 40 pontos. Tudo depende da idade dessa pessoa. perfeito, perfeito. Tudo depende da Interessante, idade. interessante. Uma outra coisa bacana, eu acho, Rita, também, sabe o que é? A gente tem muita gente, pelo menos aqui do meu lado, que vem para os Estados Unidos trabalhar temporariamente. E aí Tá. fica aquela dúvida, né? Antes do acordo nem podia, agora sempre fica aquela dúvida. E aí, contribua esses 5 anos aqui ou continuo contribuindo lá que o acordo dá esse direito à pessoa, né? Sim, O que sim. você acha dessa questão desse certificado temporário? É super importante o CDT, né? Que a gente chama Certidão de Deslocamento Temporário. Ele é super importante para evitar o quê, Carol? A bitributação. Você sabe muito bem. Claro, Então, claro. claro que aquele funcionário, né, aquele brasileiro, que ele vai ser transferido para trabalhar nos Estados Unidos, numa empresa, é muito bom, é muito importante que ele leve o CDT, enfim, né, para que não seja bitributado em ambos os países. Então, ele apenas só será no Brasil tributado. E aí, ele tem esse prazo de 5 anos para contribuir somente no Brasil. Lembrando que ele pode prorrogar esses 5 anos desde que ele volte para o Brasil, fique 6 meses aqui para poder pedir a prorrogação do CDT. Mas enquanto ele estiver com o CDT, ele está garantido e protegido, porque ele Sim, também vai poder se beneficiar do Tratado de Previdência. Não há sim. problema algum. Até porque ele é um documentado, ele está legalizado no país, então eu acho super válido. Pessoal, é só para lembrar que vice-versa também, tá? Para aqueles que vêm trabalhar aqui nos Estados Sim, Unidos com visto L1 temporário, com visto H1B, com visto H2B também, a mesma coisa é possível. Você fica isento de pagar as contribuições aqui, que no caso seriam Social Security e Medicare, e você continua pagando no Brasil. Mas tudo isso tem que ser planejado, planejamento previdenciário. É uma coisa muito importante, porque se isso não acontecer, às vezes nós não temos, nem a Rita e tampouco eu, temos tempo suficiente para conseguir esse certificado para você. Então, quando estiver já pensando em fazer um trabalho temporário em algum lugar, como a Rita mencionou, que existem outros países também que existe o acordo, é sempre bom conversar com uma pessoa especializada como a Rita aí no Brasil, para que ela consiga orientar vocês de como fazer isso, quanto tempo antes precisa ser feito. é. Na Né? realidade, a gente sempre fala o quanto antes, né? Para não ser tarde demais. A gente não consegue fazer nenhum milagre, nenhuma mágica. A gente sempre fala isso. O quanto antes esse planejamento. O que é o planejamento, Carol? São cálculos e mais cálculos e projeções e simulações que nós fazemos e realizamos para ver realmente qual é a modalidade mais benéfica, qual é a renda mais vantajosa. Existe isso? Existe, claro que existe, até porque no Uhum. Brasil são várias modalidades de benefícios. Como eu mesmo falei, por pontos, por pedágio, regra de idade mínima, regra de tempo mais idade. Cada uma delas vai projetar uma renda diferenciada. E aí cabe ao brasileiro optar por qual benefício, qual modalidade ele vai querer para seguir ter uma renda realmente bem benéfica, favorável. Aqui no Brasil, Carol, o salário mínimo de benefício de aposentadoria é R$ 1.100. E o Uhum. teto máximo no Brasil, para quem está nos escutando, é R$ 6.433. Realmente é bem difícil uma pessoa conseguir chegar nesse valor. Mas com certeza, através de um planejamento, ele chega bem próximo ao teto, sem dúvida alguma. Exatamente, a mesma coisa aqui. Na verdade, a gente nem tem um teto mínimo, né? Eu, Tá. às vezes, fico até chateada quando eu recebo, como eu disse, uma pessoa já com 60, 61 anos de idade, eu vou fazer checagem de pontos e fazer uma simulação. Eu me sinto até mal de falar. Eu falo, olha, tudo isso que você contribuiu, você vai se aposentar com US$ 500. Então, o nosso teto máximo também não é uma coisa muito alta, pode chegar aos Tá. US$ 1.500, mas também para que a pessoa consiga se aposentar nesse teto máximo, ela tem que ter tido uma renda muito alta durante o tempo de trabalho dela Tá. e muito bem planejada. Porque a gente sabe Sim. que existem tipos de receitas no Brasil e aqui que não pagam Social Security e Medicare. Então, a pessoa acha que está pagando imposto, só que, na verdade, ela está pagando imposto de renda, ela não está contribuindo com o Social e Medicare e com os seus devidos impostos no Brasil. Então, isso é Sim. uma coisa muito comum, até mais comum do que vocês imaginam. As pessoas, poxa, mas eu faço imposto há 15 anos e não tenho nada. A renda com a qual você pagava imposto não era uma renda que se aplicava às contribuições. Então, Sim. infelizmente, Sim.
infelizmente, não tem nada a ser feito, né? Sim, sim. Não, Como que e fica as assim, situações dos indocumentados, hein? Nessa situação ai, com o acordo. super importante, Carol, super importante, porque mais do que nunca, se essa pessoa realmente está indocumentada, eu aconselho sempre a contribuir no Brasil. Aí não tem jeito, Carol, porque o Porque Tratado de aqui Previdência é. não vai abranger, não vai segurar. Não, Então, e aqui contribua não no Brasil. consegue, né, Rita? Aqui, se ele não tiver um green card ou for cidadão Não, americano, ele não vai usufruir de benefício nenhum. não, Carol, não tem Então, isso é jeito. muito importante. A gente sabe que tem várias pessoas que residem hoje É, nos Estados Unidos, não porque querem, mas porque sim, acabam caindo numa situação que acabam ficando sem visto. Então, é muito importante isso, porque não é para você estar residindo aqui que você não pode montar um planejamento para estar contribuindo com alguma coisa no Brasil. sim, Muito bacana essa outra parte do contrato, sim. que eu acho que é as pessoas poderem estar residindo num local e contribuindo em outro, né? Sem dúvida alguma. Sabe uma coisa muito importante que é super válido nós comentarmos aqui? É o seguinte, o que a gente vê mais no dia a dia, vai. 95% de pessoas estão contribuindo errado, Carol. Isso é muito grave. Eu digo, tanto os indocumentados como até quem está legalizado nos Estados Unidos, por falta de conhecimento, de orientação, eles acabam residindo no país estrangeiro e contribuindo sobre o código errado. E aí, na hora de se aposentar, ele vai levar uma grande surpresa, porque o INSS ele vai desconsiderar e descartar todas as contribuições que foram feitas erroneamente. Por quê? Primeiramente, porque contribuinte individual, que a maioria deles contribuem como individual, são para aquelas pessoas que exercem atividade remunerada no Brasil. Se essa pessoa está residindo fora, ela não pode contribuir sobre o código 1007. E o que a Faz todo gente faz? sentido, né? Vai ter que entrar com uma medida, seja administrativa ou muitas vezes judicial, para realmente reverter essa situação. Segunda coisa, temos um decreto super novo, atual, é o decreto 10.410 de 2020. Ele foi vigorado no dia 30 de junho de 2020. E esse decreto diz o seguinte, que a partir do dia 30 de junho de 2020, os brasileiros que residem fora do país e desde que possua acordo de previdência com o Brasil, podem contribuir concomitantemente como segurado facultativo. E o facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada no Brasil. Então, veja, o que a gente vê é que a falta de informação, Carol, está causando vários e inúmeros prejuízos para quem reside fora e na boa fé contribui por anos, achando que vai ter aqui uma cobertura no Brasil, e aí eles levam um baque, porque quando a gente descobre, estava sobre o código errado. Isso é muito grave. Concordo, concordo. É a mesma situação que a gente passa aqui, é a mesma situação que a gente passa quando vai fazer um planejamento tributário, né? Para Sim, imigratório, no caso daqueles que chegam aqui, não buscam informação, acabam recebendo seu green card, aí, mas me falaram que talvez eu tenha que declarar assim. Então, não, a gente não tem mais o tempo hábil de mexer na estrutura do Brasil sim. para minimizar esse impacto da bitributação. Aí fica muito tarde, realmente, né? Então, é Justamente. muito importante, pessoal. Assim, 30 anos, eu não vou falar nem 35, é a minha opinião, com 30 anos, já começar a pensar, já procurar uma pessoa especialista, fazer uma revisão de tudo que foi feito nos últimos anos com seus impostos, para ver se foi tudo feito certinho, se realmente você tem a contribuição social necessária, porque muitas vezes você acha que está sendo feito tudo certo pelo seu contador, mas nem não por a pessoa não ser um bom profissional, não. Porque Sim, a falta de tempo de uma conversa e entender qual a necessidade do cliente. Então, a demanda é muito justamente. louca, a gente sabe, então a pessoa acaba preparando o imposto, acha que está pagando imposto e acha que está perfeito, daqui 10, 15 anos vai se aposentar. Mas não é Sim, bem assim. Mas não é bem assim, sim. né? Perfeita a sua colocação. Sempre procurar realmente um profissional capacitado, competente e aquele profissional que entenda do assunto, né? Porque é que nem eu digo, existem inúmeros advogados, tributarista, o criminalista, o civilista, o previdenciarista. Eu acho que cada um na sua área, assim como os contadores, que tem uma grande importância, uma referência enorme para quem realmente é o primeiro passo para morar nos Estados Unidos e projetar, desplanejar é ter realmente um escritório de contabilidade, conversar com esse contador para saber como abrir empresa, enfim, para começar a dar seus grandes passos, né? Até na parte
de taxa, de tributos e tudo mais. Então, eu acho que cada um com a sua importância, né? Sim. E cada um estudou para isso. Então, sim, claro. sem dúvida alguma. E é muito importante essa colocação, Rita, porque eu praticamente todos os dias atendo profissionais no Brasil, advogados tributaristas, contadores, e nem todos têm um conhecimento internacional. Então, por exemplo, você é uma pessoa que estudou na Harvard, então a gente sabe que você conhece Brasil e Estados Unidos. Eu também, apesar de eu ter quase 23 anos nos Estados Unidos, eu tenho um conhecimento do Brasil, então, e fui me aperfeiçoando e estudando as leis do Brasil, porque não adianta eu saber tudo daqui e eu desconhecer a lei do Brasil. Você não consegue montar um planejamento ideal com o conhecimento de apenas um lado. Então, é muito importante buscar um profissional e ter certeza de que esse profissional tem conhecimento dos dois lados. Se for Portugal, Brasil, se for Portugal, Estados Unidos, Portugal, Brasil, Grécia, desculpa. Isso é muito importante mesmo. Para vocês que estão nos vendo, estão perto de se aposentar ou que estão longe ainda se programando. Isso aí. Em relação, Rita, ao seguro disability, ou seja, o benefício por incapacidade temporária no Brasil. Como que uma pessoa que reside aqui nos Estados Unidos consegue estar solicitando esse benefício? Perfeito, Carol. Então, o que acontece? Imaginemos que uma pessoa realmente descubra que tem uma patologia e ela fala, meu Deus, eu estou morando no exterior, né, num país estrangeiro, enfim, e aí será que eu vou ter direito a pleitear alguma coisa no meu país de origem? Sim. Se Brasil e o país acordante realmente tiver esse acordo de previdência, é perfeitamente possível pleitear um benefício por incapacidade aqui no Brasil. E como é que a gente representa essa pessoa? Através de laudos e exames médicos, nós damos entrada no meu INSS e nós representamos essa pessoa aqui. Caso o INSS venha a negar o benefício para esse brasileiro, nós podemos ingressar também com uma medida judicial, que é a Justiça Federal Previdenciária, que é a competente, e na grande maioria das vezes a gente consegue reverter essa situação. Porque por incrível que pareça, Carol, eu não sei como é que é aí, mas aqui a justiça, ela acaba sendo mais rápida, mais célere, e na sua grande maioria, as chances de êxito acabam sendo maiores do que propriamente pela via administrativa. Olha que interessante. Que interessante mesmo, que interessante mesmo. Aqui, normalmente, a nossa apelação vai direto ao órgão que emite o benefício. Então, no caso, o SSA, que é o Social Security Administration. Então, a gente tem vários casos, né, de solicitar disability ser negado, aposentadoria ser negado, para os sobreviventes também. Isso a gente faz um apelo direto com esse órgão. Não é uma coisa que é rápida também. Demora pelo menos 120 dias e pode demorar até mais do que isso, pode demorar um ano. Porque, e principalmente nessa época que nós encontramos agora, que as pessoas não estão conseguindo nem aplicar para o documento do Social Security. Então, tem vários brasileiros que já estão aqui há mais de 2 anos, receberam seus vistos durante a pandemia, e como o Social Security está fechado, a pessoa tem imposto para pagar, tem que contribuir, mas não está conseguindo o número devido ao órgão não estar aberto para receber o público. Tá. E o benefício por incapacidade, eu não sei se existe isso nos Estados Unidos, mas eu acredito que sim. Eles dividem aqui no Brasil com a incapacidade permanente, que é a invalidez, e a incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. É assim também, né? Tá. E uma outra coisa que sempre me perguntam, e eu realmente não sabia dar essa resposta em relação ao depósito da aposentadoria do Brasil. É possível pedir a transferência do recebimento da aposentadoria brasileira em uma conta americana e vice-versa? Sim, Carol, perfeitamente possível. É chamado até preservação dos direitos adquiridos. Ou seja, se existe o acordo de previdência entre Brasil e Estados Unidos, como existe, é perfeitamente possível entrarmos com requerimento administrativo no organismo de ligação competente. Aqui no Brasil, nós temos 7 unidades descentralizadas de agências internacionais. Cada país tem seu acordo com os países respectivos e com os organismos de ligação. Nós temos 7 no Brasil. Então, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife e Brasília. São os 7 organismos de ligação competentes. Cada país tem seu organismo. Então, quando se dá entrada em qualquer benefício,
Seja aposentadoria, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Você tem que dar entrada no organismo de ligação competente, porque senão você vai fazer o seu processo ficar muito mais moroso, porque eles vão ter um trabalho maior para descentralizar para o caminho correto, né? E eles podem começar a fazer várias exigências. Então, vamos evitar isso. Nesse caso, esses organismos de ligação é que a gente dá entrada nos benefícios específicos que você estava dizendo, e aí você faz um requerimento pedindo para que a conta, um determinado banco, né, dos Estados Unidos, transfira para uma conta aqui no Brasil, ou vice-versa. Quem está morando nos Estados Unidos pode pedir, fazer um requerimento no organismo de ligação competente para que transfira automaticamente para os Estados Unidos. E esse processo é simples, dessa transferência de contas? É um pouquinho burocrático. Precisa realmente você ter realmente domínio no site do meu INSS. Porque é tudo online. Algumas vezes eles exigem que a gente envie documentos escaneados por e-mail e outras vezes a gente tem que mandar os documentos pelo correio. É muito subjetivo, porque a aposentadoria eles querem dessas duas formas. Benefício por incapacidade, tudo por e-mail, tudo escaneado. Então, às vezes, dependendo do requerimento do benefício, eles exigem de uma forma e talvez de outra. Mas ele é burocrático, Carol. Não é bem que ele é difícil, ele é extremamente burocrático. Entendi. A gente aqui, né, no caso, se eu preciso pegar recordes de um cliente aí no Brasil, o único endereço que eu tenho aqui, eu até peguei aqui nas minhas anotações para te perguntar, eu tenho o National Social Insurance, que é nada mais é que o INSS em inglês. Aí eu tenho Previcards em Brasília. Então, eu acredito que a minha única fonte, né, para vezes que a gente já solicitou, foi através desse office em Brasília. E engraçado que você falou uma coisa que aí tem que ser, alguns tem que ser por e-mail, outros por correio. O nosso tem umas coisas aqui que são tão ultrapassadas, sabe? Que eu fico assim, quantas pessoas nos estão vendo que moram do Brasil não vão acreditar nisso? Via fax. Então, nós temos que mandar um fax para Baltimore para fazer a solicitação desses créditos, desse beneficiário. E no caso do Brasil, a única opção que eles nos dão é correio. Correio, ok. Somente por correio. É o que eu falo. Depende, alguns aqui é pelo correio, outros são por e-mail, documentos escaneados, e tem vezes que eles exigem das duas formas. A gente vai ter que preencher realmente vários formulários padrões, requerimentos padrões, envia. E geralmente, Carol, para todo mundo que está nos escutando, qual é o prazo? Porque as pessoas ficam muito ansiosas, né? O organismo de ligação é um pouquinho mais lento do que o tradicional, se aposentar aqui no Brasil. Então, leva mais ou menos de 4 a 6 meses. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, tolerância, porque não é tão rápido do que dar entrada aqui, presencialmente no Brasil. Tem uma diferença, sim. Entendi. Tá? Deixa eu voltar num assunto que eu fiquei curiosa. Qual é a solução, então, para aqueles brasileiros que vivem nos Estados Unidos e querem continuar contribuindo? Para eles terem o direito de, futuramente, também ter uma aposentadoria no Brasil. Estava nos explicando da questão dos códigos, que não pode usar acho que 101, que você disse. Qual seria a maneira que você trabalharia com isso? Bom, primeiramente a gente vai estudar o período contributivo desse brasileiro aqui no Brasil. Se ele tem pouco tempo de contribuição, realmente a gente vai ter que projetar até ele encaixar a idade e continuar vertendo contribuições no Brasil. Em um determinado momento, ele começa a contribuir sobre um valor. Depois de um tempo, Carol, de alguns anos, a gente consegue fazer com que esse brasileiro dobre o valor da alíquota. E aí, realmente, para ele conseguir projetar aquilo que ele tanto quer. Chegar nos seus 5.000, 5.500 reais aqui, que já é um valor vantajoso e significativo de aposentadoria. Na realidade, você perguntou qual é a vantagem. Veja, o Tratado de Previdência, Carol, diz o seguinte: você pode somar o tempo entre ambos os países, mas valores não se computam, valores não se somam. Não há troca de valores, não há compensação financeira. Então, eu sempre vou defender a tese de que esse brasileiro, mesmo que ele venha aproveitar um tempo do país estrangeiro para trazer no Brasil, que ele não pare de contribuir no Brasil. Porque se ele aproveitar o tempo do país estrangeiro, ele não vai ter uma renda vantajosa.
Isso é fato, comprovado. Então, Muito por interessante isso, esse comentário e é verdade. sem dúvida, isso é muito importante. Por isso Muito que a gente mesmo. sempre estimula o brasileiro que reside fora a contribuir concomitantemente. E vamos aproveitar, porque nós estamos com um decreto valendo super recente, do dia 30 de junho de 2020, na qual nos permite contribuir concomitantemente. Porque veja a problemática. Antes desse decreto, Carol, não era permitido. Quem contribuiu, contribuiu errado. E aí a gente tem que entrar com uma medida para que isso venha a valer. Sim, inclusive aqui eu já tive muitos problemas, eu não vou te falar que foram um ou dois, não. Com vários clientes, até mesmo por não saberem. Eles entravam com pedido de aposentadoria no Brasil e por já estarem aqui muito tempo, entravam aqui também. Só que aqui, quando você vai ao Social Security aplicar para sua aposentadoria, eles perguntavam, né? Continuam perguntando agora, apesar do acordo, para saber, porque existe uma diminuição, talvez, do valor a ser recebido. Se você estava recebendo aposentadoria de outro país, a maioria das pessoas sempre teve em mente, o que é Brasil, o que é Estados Unidos é Estados Unidos, não vou misturar. E vários tiveram a surpresa de terem suas aposentadorias suspensas e canceladas definitivamente por desconhecerem essa questão de não poder estar recebendo dos dois lados. Sim, sim. Então, mais uma vez, a gente está voltando a falar da questão de buscar informação com a pessoa certa, porque você acha que você está no caminho certo, fazendo tudo certo. Quando chega naquele momento que você mais precisa, você descobre que a orientação recebida ou a falta de orientação vai te colocar numa situação desagradável no momento da aposentadoria, né? Porque a gente, vamos dizer, 72 anos, eu acho que é uma idade, assim, muito boa para se aposentar. Eu até, às vezes, não entendia muito essa questão do Brasil. Eu falava, mas como que a pessoa com 45 anos, 50 anos se aposenta, né? Como isso era possível? Então, aos 62 anos é uma idade que a pessoa merece, né? Usufruir de benefícios e parar de trabalhar. E os 70 anos, né? Eu acho que já é uma questão mais física também, que aí, dependendo da atividade, a pessoa já não consegue mais nem exercer. Sem dúvida. Ótima colocação, cara. Sem dúvida. Né? Eu tô passando o olho aqui nas anotações que eu fiz, para não esquecer de te perguntar nada. E eu vi também que estão entrando umas perguntas. Eu vou. Eu tinha anotado uma pergunta aqui, mas eu acho que você já me respondeu. Se era possível requerer a revisão da aposentadoria residindo no exterior. Você já me disse que, claro, sem problema, só entrar em contato com você. Lembrando, Carol, que revisão sempre é para melhorar, sempre é para majorar a renda. Jamais um aposentado vai ter risco por entrar com uma revisão, em hipótese alguma. Até porque sempre é muito importante fazer cálculos para ver que em tese de revisão. Hoje a gente tem mais de 30 aqui no Brasil, teses de revisões. Realmente para dobrar ou triplicar o valor da aposentadoria. Mas cada caso é um caso. Essas teses, algumas já estão pacificadas no Supremo, outras não. Então tem que realmente ter muito cuidado, muita cautela. Sempre procurar um advogado especialista na área para que faça cálculos e apure se realmente esse brasileiro, esse aposentado, tem direito à revisão. Correto. Isso é uma coisa que você falou que às vezes as pessoas têm medo, né? Quando a gente fala em revisão, alteração, mas não é um assunto para ter medo, é um direito. Não. Se você contribuiu, justamente. Você pagou, é um direito seu. Então, revisão, amended, não se preocupem com isso. Então, a gente tem que entender realmente o que pode ter sido feito errado para que a gente conserte e você usufrua do seu benefício, que nada, você pagou por isso, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. Eu recebo também, Rita, muita gente me perguntando. Antigamente eu tinha que mandar atestado de vida. Na verdade, a gente ainda continua mandando isso para o Brasil para a pessoa continuar recebendo. Mas uma outra pergunta é em relação ao sacar o FGTS sem precisar ir até o consulado ou o Brasil. Como funcionaria isso? Olha que novidade, Carol. Olha que novidade. Hoje o brasileiro pode entrar no site da Caixa Econômica, do Fundo de Garantia, e requerer, num prazo de 15 dias úteis, requerer essa transferência do saldo para uma conta no exterior. Ele não precisa mais ir para o Brasil, retirar isso, ele não precisa ir ao consulado, isso é uma novidade que facilitou muito. E outro apontamento que você acabou de colocar é prova de vida. Agora em agosto, nós estamos assim, já está sendo aplicada uma prova piloto de biometria facial. Olha que incrível, vai facilitar muito. E eles parece que está dando tudo certo. E agora, em agosto,
iria realmente começar a valer para todos. Realmente é uma coisa incrível, porque realmente está facilitando a vida de todos que moram fora do país. É uma coisa bem ultrapassada, né? Quando a pessoa chega e fala, eu preciso de um atestado de vida, né? Tem que ser mudado isso, tem que ser implementado uma tecnologia mais elaborada, o qual a Sim. pessoa consiga fazer isso com mais facilidade e não tenha que passar por essa burocracia de um consulado para ir lá e falar, olha, tô aqui, tô vivo. Sim. Aí mandam eles emitem uma declaração dizendo que realmente viram a pessoa e que essa pessoa não está morta. Deixa eu olhar aqui as perguntas que a gente recebeu, Rita. Se você quiser ir comentando alguma coisa, Claro. alguma coisa que eu Olha, esqueci de eu acho falar. super interessante que é para nós duas, porque assim, eu sou da área do direito, nossa, você é uma expert na área de contabilidade, enfim. Uma coisa que a gente precisa atualizar todos que estão nos assistindo, nos escutando, é o seguinte, Carol, é muito importante. Imaginemos que um aposentado ou mesmo pensionista esteja residindo fora do país. Ele será tributado 25% do valor do benefício previdenciário aqui no Brasil, só pelo fato dele estar morando fora. Olha que absurdo. Existe uma medida judicial que nós ingressamos aqui no Brasil e conseguimos derrubar, cessar esse desconto arbitrário, ilegal e inconstitucional, com base em 3 princípios super importantes. É o princípio da isonomia, que está sendo violado, princípio da progressividade do imposto de renda e da proporcionalidade da tributação. Então, realmente, todos que são aposentados ou pensionistas, residem em qualquer parte do mundo e sejam tributados 25% do valor do benefício, existe sim um caminho para percorrer, que é uma medida judicial, e há possibilidade de grandes chances, porque nós temos inúmeras decisões pacificadas e consolidadas no Tribunal Regional Federal aqui no Brasil, para realmente isentar a todos. E, consequentemente, pedindo a restituição do desconto que foi aplicado indevidamente. Sensacional. Sensacional. Tá vendo, pessoal? Coisas que nem eu sabia que poderiam ser feitas lá no Brasil. Então, é sempre bom falar, porque já perceberam que a doutora Rita é um livro de informações, assim, com tudo, ela sabe qual é a lei, ela sabe como fazer, então é a pessoa certa mesmo a ser procurada. E eu vi algumas perguntas que passaram aqui durante o chat, eu não sei se você conseguiu identificar, Bia, se é para mim, se é para Rita. Não fizeram. Não, é? Eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, Rita, que e o auxílio maternidade? Como funcionaria para a brasileira que tem documento nos Estados Unidos? Bom, na verdade, aqui nos Estados Unidos, não existe auxílio maternidade. O que existe aqui, algumas empresas, elas oferecem um benefício. Então, por exemplo, se eu tenho uma grávida trabalhando para mim hoje, então eu tenho dentro do meu contrato de trabalho com ela, dizendo que a empresa oferece um benefício de 2 semanas pagas em casa, depois que o bebê nasceu, 30 dias. Mas ressaltando que não é lei, é um benefício e as empresas oferecem se quiserem. Então, normalmente, empresas pequenas nem dão conta de pagar esse benefício, né? Nem por quererem, mas porque não tem condição de ter um funcionário em casa sem trabalhar e continuar pagando o benefício. Então, infelizmente, não temos auxílio maternidade aqui. Super interessante isso. Olha que interessante. Brasil, vamos lá. Se essa brasileira está residindo fora do país, independentemente de país que possua acordo com o Brasil ou não, mais uma vez eu vou aconselhar a contribuir no Brasil para manter qualidade de segurada no Brasil, carência mínima, porque para ter direito ao salário maternidade aqui no Brasil tem que ter no mínimo 10 meses de contribuição, e só após o 10º mês é que realmente ela vai ter direito. Então, contribua no Brasil. Sempre mantendo suas contribuições mensalmente, ela vai ter direito a um benefício de salário maternidade, que eles dão direito a 4 meses, 120 dias. E não tem problema nenhum esta brasileira estar residindo nos Estados Unidos, ter o filho aqui e fazer a solicitação desse auxílio maternidade no Brasil. Sem problema algum. Excelente. Eu estou aprendendo muito hoje. Aprendendo muito. Eu nunca imaginava que o auxílio maternidade poderia ser estendido também para aquele brasileiro que não reside no Brasil. Muito interessante. Muito Carol, interessante. sabe uma coisa muito incrível também que o tratado prevê?
O tratado ele acaba resguardando e preservando a vida tanto dos imigrantes, enfim, como também dos estrangeiros que residem aqui no Brasil. É uma proteção incrível. Imaginemos que um francês esteja morando nos Estados Unidos, tá? E ele nunca contribuiu para a Seguridade Social americana, nunca. Mas ele está morando nos Estados Unidos. Ele pode requerer o benefício da França e mandar transferir o benefício para os Estados Unidos? Sim, perfeitamente possível. Então, olha quantas coisas incríveis. Ele não contribui com a Seguridade Social americana, ele mora apenas nos Estados Unidos, mas ele pode requerer a aposentadoria dele através do organismo de ligação e pedir para que transfira o benefício de aposentadoria da França para os Estados Unidos. Então, da mesma maneira que a gente faria com o Brasil, né, Rita? Seria a mesma coisa. Eu tenho vários casos de clientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, sim, que não trabalham aqui, continuam contribuindo no Brasil, então eles podem estar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. É, muito, muito. O tratado prevê essa proteção. É bem interessante. Se eu não estou enganado, o tratado foi assinado, foi a Dilma que foi assinar o tratado, não foi? Não foi ela que conseguiu? Foi. Na verdade, foi em 2018. Porque, na verdade, se a gente for retroceder, esse acordo está pronto desde 2015. Mas ele só foi assinado e sancionado mesmo e começou a valer em 2018, dia 1º de outubro. Uhum. Agora eu preciso só me recordar se foi realmente, se ela estava já numa... Se ela ainda estava... Não, eu lembro na época, foi muito polêmico, porque ela teve até aqui para falar se unir com o presidente. Então, a gente... Na verdade, nós não acreditávamos que esse tratado fosse um dia, esse acordo seria um dia assinado, né? Então, a gente sempre era um sonho muito distante imaginar que isso seria possível. Nós estávamos torcendo muito, muito, porque até então era o que a gente mais esperava. A gente sabe, Carol, que nós temos mais de 3 milhões de brasileiros residindo fora do país. Sendo que 44% desse percentual, desses 3 milhões, estão morando e residindo nos Estados Unidos. Então, nós temos muitos brasileiros aí na América, sem dúvida alguma. Então, esse tratado estava sendo muito esperado por todos. Eu vi um número que eu não acreditei no número que eu vi, né? Devido ao tempo que a gente está aqui, conhecer a quantidade de brasileiros que residem tanto na Flórida como na Califórnia, Nova York, na costa dos Estados Unidos, que aproximadamente 1,5 milhões de brasileiros residem aqui nos Estados Unidos. Esse número para mim é muito maior, são as pessoas que contam, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não foram contadas. E apenas 35 mil americanos moram no Brasil. Então, tem muita gente, apesar dessa discrepância de número, mas tem muita gente no Brasil também, americano, que não deve saber, né? Que pode usufruir desse benefício. Sem dúvida. Até porque nós tivemos vários casos de americanas, procurando o nosso escritório para pegar pensão por morte aqui. Porque casou com brasileiro, casou com brasileira. Então, assim, por falta de divulgação, ficaram anos sem pedir. E aí descobriram que podiam pedir uma pensão por morte, porque veio a falecer o brasileiro. Então, um cidadão americano pode pedir benefício no Brasil. Perfeitamente possível. Olha que incrível. Realmente. E aí, depois de falar com você agora, que ainda abriu mais ainda a minha mente para estar trabalhando cada vez mais isso com os meus clientes aqui. Eu tenho uma pergunta que eu não entendi muito bem aqui do Solution Woman. E para as pessoas que vivem aqui como americano há 20 anos, no caso, acho que seria no Brasil, né? A pergunta, ela deve ser americana e mora no Brasil. Acho que é exatamente o que eu acabei de falar. Que apesar de uma proporção muito inferior de americanos residem aí, mas existem americanos que residem aí. Eu conheço muitos que casaram com brasileiras e foram embora para o Brasil e talvez desconheçam isso. Talvez, desculpa, eu não entendi a sua pergunta, mas eu acho que ela quis dizer isso. Então, a doutora Rita já respondeu, sim, pode. Você pode tanto fazer a solicitação aqui ou vice-versa quando você estiver no Brasil. Sim. A Mônica Honorato perguntou, existe algum limite de tempo de contribuição para trazer para os Estados Unidos? Perfeita pergunta. Vou deixar que você responda. Existe sim. Ótima pergunta. O Tratado de Previdência diz que, no mínimo, para poder aproveitar o tempo contributivo dos Estados Unidos, você tem que estar contribuindo por 18 meses, que significa 1 ano e meio.
sem ter contribuído pelo menos 1 ano e meio, não dá direito a poder aproveitar o tratado. Tem uma Exato. carência sim. E a carência são 18 meses. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa tem que se planejar também de ter o mínimo para conseguir usufruir o máximo do benefício. E, Carol, lembrando que nós estamos falando Brasil e Estados Unidos. Cada país vai ter sua carência, vai ter seus requisitos, vai ter suas regras próprias. Isso. E uma outra coisa, Rita, lembrando todo mundo que está nos vendo aqui, é que cada caso é um caso. Então, eu não mesmo quando eu falo de planejamento tributário, planejamento pré-imigratório, eu não tenho como fazer um planejamento para 10 pessoas iguais. Então, se eu tiver 10 clientes, cada um é um planejamento diferente. Então, não é escutar o que a gente está falando aqui e achar que você já tem a solução para o seu planejamento. A gente precisa sentar, conversar, os que estão aí no Brasil conversarem com a doutora Rita, os que estão aqui virem conversar com a gente, para que a gente entenda realmente a sua situação, ver se você qualifica, ver se você pode usufruir o máximo desse benefício. Lorena Froze, essa é para você. Tenho 15 anos de contribuição no Brasil. Posso trazer esse tempo para os Estados Unidos e quando posso me aposentar aqui? Olha que coisa incrível, né? Foi muito importante essa pergunta. A gente pode aproveitar, somar o tempo de ambos os países, mas apenas, Carol, quando estiver faltando. Ela já possui 15 anos. E pelo que eu entendi, acho que 15 anos no Brasil. Então, ela 15 já anos tem de a contribuição no Brasil. Isso. Perfeito, Carol. Ela não vai poder usar o tratado, Carol. O tratado, ele só é permitido aproveitar, somar, quando estiver faltando no Brasil. Para complementar. Isso mesmo. Ela já tem 15 anos. E hoje, o que a lei 8.213 de 91, que é a lei que rege o regime geral de previdência, diz? A mulher tem que ter 62 e 15 anos de contribuição. E ela já possui 15. Então, não há o que se utilizar do tratado. Não tem o que pegar dos Estados Unidos. Nada. A única coisa que a gente teria que averiguar com ela, no caso, seria qual a idade dela, né? Porque ela tem 15 anos de contribuição. E se ela está aqui, ela tem que ter pelo menos 62 anos. É isso mesmo. Na realidade, se ela estiver morando nos Estados Unidos, eu sempre vou dizer que ela tem que contribuir concomitantemente, não para nos 15 anos, continue vertendo, porque o cálculo aqui no Brasil, ele começa com 60%, Carol, começa com 60% do salário de benefício e ele é acrescido de 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, ele começa muito pouco, muito baixo. 60% apenas. Então, para chegar assim, eu acho que ela tem que continuar contribuindo, se ela ainda é nova, a gente não sabe a idade dela, mas é por isso que é importante o planejamento, porque cada caso é um caso. É um caso, exatamente. É igual aqui. Aqui a gente analisa um período de 35 anos para fazer o cálculo de quanto a pessoa vai receber. Sim. E não só o período de contribuição, como aí, o valor que também contribuiu. Porque justamente, às vezes a pessoa faz um planejamento, eu vou contribuir 10 anos, pagando $100 ao mês. Então, ela vai se aposentar com teto mínimo do mínimo. Então, vai ser um dinheiro que vai gastar, talvez que não venha resolver o problema. Acho que já se estendeu demais aqui. Eu vou responder só mais uma pergunta que é em relação aos Estados Unidos. Que é em relação... Existe algum limite de tempo de contribuição para trazer para os Estados Unidos? Não, desculpa, achei que ela estava perguntando daqui. Continua para você. Ela quer saber se tem algum limite de tempo de contribuição para trazer para cá. Olha tem que ter o mínimo dos 18 meses, né? No mínimo 18 para poder aproveitar. Não existe limite, mas pensem que o Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos só prevê 3 modalidades. Aposentadoria por idade, pensão por morte e invalidez. Então, se a gente pensar numa aposentadoria por idade, que é a mais comum, vamos projetar assim. Ela tem que ter, por exemplo, aqui no Brasil, imaginemos que ela tenha só 10 anos. Ela tem que pegar 5 anos nos Estados Unidos para completar os 15. Não existe um tempo limite, um número limite, mas não pode ser mais que 15. Porque o Brasil é apenas 15 anos de contribuição de carência mínima para se aposentar por idade. Tá bom? Certo, certíssimo. Pessoal, vou pedir para a doutora Rita deixar o contato dela, telefone, e-mail, Instagram. Se você tiver alguma outra forma de contato, quiser deixar também, fica à vontade. Porque eu acho que a gente vai ter muito assunto para tratar daqui para frente, depois dessa conversa. Eu tenho muita gente precisando de auxílio aí, e aqui o que você estiver precisando, sabe que eu estou à disposição.
obrigada, Carol. Olha, foi uma oportunidade única. Eu acho que a gente pelo menos tentou transmitir o principal, né? A gente conseguiu pescar aí para o pessoal entender as vantagens do tratado, como dar entrada, como requerer o benefício, como transferir o benefício, como não ser descontado, enfim. Foram assuntos super válidos, importantes, falta muita orientação. Então, se Deus quiser, a gente vai no futuro próximo fazer mais lives sobre isso, porque Com as certeza. pessoas realmente faltam informação, é muito carente em orientação e a gente precisa divulgar mais. Concordo, concordo. Concordo sim. Vamos marcar a próxima já. Vamos, E aí, vamos sim. aqueles que tiverem dúvida para a gente também, a gente está fazendo a live aqui no Instagram da empresa, da Larson. Qualquer dúvida é só mandar as perguntas para a gente. Adorei, viu? Mais uma vez, Rita. Muito Adorei, obrigado. Carol. Foi Muito demais. obrigado e Muito até a obrigada próxima, tá bom? a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Um beijo enorme para todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.